Shalom, bem-vindo para mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz para a sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos comentar sobre um evento bastante curioso que aconteceu no primeiro século da Era Comum, que nós encontramos descrito a respeito de Kefa, uma seguidora, um Talmid do Mashiach Yeshua, que teve um encontro com um centurião, que naquele tempo nós sabemos muito bem que não eram bem vistos. Porém, este centurião, ele tinha uma característica, ele era um prosélito, ele era um convertido ao judaísmo daquela época. E tinha um comportamento bem distinto, a ponto que até mesmo a liderança judaica daquela região o elogiava em função das suas contribuições, do seu comportamento, por se comportar exatamente como se espera de um conhecedor da Torá. Vamos ler o texto, o que foi que aconteceu. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, por volta desta hora, eu estava fazendo as orações de Minchá em minha casa, quando de repente um homem com roupas brilhantes parou na minha frente e disse: Deus ouviu sua oração e lembrou-se de seus atos de caridade. Mande alguém a Iafo e procure por Shimon, conhecido por Kefa. Ele está na casa de Shimon, um curtidor de couro perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente, e você foi gentil o suficiente para vir. Agora todos nós estamos aqui na presença de Deus para ouvir todas as coisas que o Eterno lhe mandou nos dizer. Então Kefa se dirigiu a eles: Agora eu entendo que verdadeiramente Deus é imparcial. Todos os que o temem e fazem o que é certo lhe são aceitáveis, sem importar a qual povo pertencem. Eis a mensagem que ele enviou aos filhos de Israel, proclamando Shalom por meio de Yeshua, o Mashiach, Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a região de Judá, começando pela Galil, após a imersão que Yohanan anunciou, como Deus ungiu Yeshua de Natzeret com o Ruach HaKodesh e com o poder, e como ele fazia o bem e curava todas as pessoas oprimidas pelo adversário, porque Deus estava com ele. Quanto a nós, somos testemunhas de tudo o que ele fez, tanto em Judá quanto em Jerusalém, quando livraram-se dele pendurando-o em uma estaca. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus escolhera de forma prévia, isto é, por meio de nós que comemos e bebemos com ele depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então, ele nos ordenou que anunciássemos e confirmássemos ao povo judeu que este homem foi designado por Deus para julgar os vivos e os mortos. Todos os profetas dão testemunho a respeito dele, afirmando que quem deposita nele sua confiança recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Nós sabemos muito bem que estamos agora nos dias considerados dias terríveis, uma época em que muitos judeus mais zelosos, mais religiosos, estão aguardando ansiosamente para que chegue o dia do Yom Kippur. Yom Kippur já está próximo e é curioso com a mentalidade que nós costumamos encontrar, em que as pessoas esperam ansiosamente esse dia para renovar a sua inscrição no livro da vida. Como que se por acaso se perderem essa oportunidade, vão ficar 1 ano fora do livro. Bem, acontece que não é exatamente isso que a Torá nos ensina. O próprio Mashiach Yeshua, ele fez por nós realmente algo muito importante. Ele foi executado pelas mãos dos romanos, dos Goim, porém com a anuência e, na realidade, o encaminhamento feito pelas
autoridades judaicas daquela época. Tudo isso para que se cumprisse o propósito do Eterno, para que um justo pudesse morrer pela humanidade, por todos nós que cremos. E nesse contexto, nós temos a convicção que a partir do momento em que nós confiamos nas palavras de Yeshua, o nosso Mashiach, nós realmente temos a garantia de termos o nosso nome escrito no livro da vida e que não depende de nenhum outro dia para renovar. Nós temos a certeza de que o nome está inscrito de maneira permanente. Nós teremos esse nome registrado e nada vai remover, a menos que nós desistamos de Yeshua. Então você pode ter certeza, não precisa se preocupar em celebrar, não, apesar de que, óbvio, se o Eterno ordenou nós celebrarmos, nós vamos celebrar. Isso ninguém está questionando. Mas a questão é, ao lermos todo o texto da ordenança do Yom Kippur, não há registro que é nesta época que nós temos que renovar a nossa inscrição no livro. Isso é tradição que diz, mas a Torá diz claramente uma coisa: nós temos sim que nos preocupar com os nossos pecados, porque os nossos pecados criam barreira entre o nosso relacionamento com o nosso Criador, de maneira que, se nós não fizermos nada, nós seremos bloqueados neste relacionamento. E não é esse o propósito do Eterno. O Eterno quer realmente ter uma aproximação conosco, por isso ele estabeleceu todo o sistema dos Kohanim, através de Moshe, para que oferecessem sacrifícios, para que animais tivessem o seu sangue derramado no altar que nós tínhamos no Beit HaMikdash. E nesse contexto, então, nós sabemos que Yeshua fez um sacrifício único e perfeito por nós. Então, o Yom Kippur para nós é simplesmente o cumprimento da ordenança do Eterno de celebrarmos todos os anos. Contudo, nós não dependemos disso para estar com o nome escrito no livro da vida. Então é importante que você reconheça Yeshua em sua vida. Deixe que o Urua realmente fale com você. Nós vemos a experiência que aconteceu com aquele centurião romano, que, sendo tocado pelo Urua, reconheceu que os deuses romanos não eram nada. Ele reconheceu que a Torá mostrava realmente o Criador de todas as coisas, o Deus verdadeiro. Isso ele não tinha dúvidas. Mas lhe faltava algo. E o Eterno falou com ele através de sonhos. O Eterno faz isso. Não foi só naquele tempo, o Eterno faz isso ainda hoje. Se ele quiser, ele pode se revelar a uma pessoa através de sonhos. E o que aconteceu com aquele centurião? Ele recebeu do Eterno uma instrução específica para encontrar Kefa, que estava naquela época na cidade de Yafo, e ele lá da região de Cesareia enviou pessoas, já que ele era uma autoridade, ele tinha pessoas a seu serviço, então ele enviou pessoas para buscarem Kefa para falar a respeito do que era importante, que faltava a ele. Ele conhecia a Torá, ele ia à sinagoga, ele aprendia com os rabinos locais, ele conhecia muita coisa, mas ele foi orientado a conhecer o Mashiach. E Kefa falou para ele, para a sua família, e sendo ele uma autoridade, nós vemos que os seus servos, seus soldados, seus subordinados, eles eram pessoas que se identificavam, gostavam dele e também compartilhavam a sua confiança na palavra do Eterno, na Torá. Então, ele e as pessoas que viviam ao seu redor, todos estavam ansiosos para ouvir o que Kefa tinha a dizer. Então, quando Kefa anunciou Yeshua para que eles todos conhecessem, todos eles receberam essa palavra com muita alegria. Então, da mesma maneira, isso é importante, foi o que o Kefa entendeu, que esta mensagem a respeito do Mashiach não estava restrita ao povo de Israel, porque aquela mesma reação que teve o centurião, muitos outros judeus também tiveram, de reconhecimento a respeito de Yeshua como Mashiach. Na realidade, o número de pessoas, inclusive entre os que eram da linhagem dos
Tzedukim, certo? Muitas vezes nós sabemos que eram vistos os fariseus como pessoas zelosas e muitos reconheceram Yeshua como Mashiach. Uma coisa que muitos não atentam é que na época em que os talmidim, os discípulos de Yeshua, anunciavam a mensagem de Yeshua, o número de judeus que acreditava neles era muito grande. Eram milhares e milhares em Jerusalém, nas cidades próximas e até mesmo nas outras comunidades fora. Muitos, milhares e milhares creram realmente que Yeshua era o Mashiach prometido, porque eles não somente confirmavam as coisas que existiam no Tanar, muitos deles confirmaram aquilo pelo que estava escrito, também viam o que o poder de Deus se manifestava entre eles eram tocados pelo Ruach, o Espírito de Deus, para realmente se submeterem à palavra de Yeshua. Então tudo aquilo acontecia de maneira que realmente começou a princípio a divulgação da mensagem do Mashiach Yeshua só dentro da comunidade judaica. Ao lermos um pouco da história, que nós vamos ver que somente depois é que esta mensagem foi também divulgada entre os Goim. Conforme Kefa aprendeu, o Eterno não faz distinção entre judeus e gentios. Ele não faz distinção porque ele quer salvar todas as pessoas. E na realidade ele estava cumprindo o que ele havia falado para Abraham. Lá em Bereshit, capítulo 12, ele disse que da descendência de Abraham viria aquele que seria bênção para todas as nações. Então, não fique de fora. Receba Yeshua, conheça a sua palavra, conheça as suas promessas, conheça o que ele veio fazer e a partir do momento que você confiar realmente na Torá, você verá a diferença que isso fará na sua vida a respeito da esperança que nós temos depois que deixarmos esta vida. Então, que possa realmente o nosso Ruach HaKodesh, o Espírito do nosso Deus, tocar o seu coração, de maneira que você possa ter uma mudança de vida tão radical, que aquela paz que você tanto deseja, você vai saber que ela existe através do Sar Shalom, o Príncipe da Paz, o nosso Mashiach Yeshua. Que isso possa ser a diferença na sua vida e assim fazer parte realmente do corpo do Mashiach, daqueles que vão fazer parte de fato do reino do nosso Deus. Então que o Eterno possa abençoá-lo de maneira muito especial, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. E assim agradeço por dar atenção a esta mensagem que o Eterno tem para você e nos despeço. Agora, até a próxima semana e que o Eterno abençoe grandemente. Amém.